Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Que Deus te guarde livre e derrame sobre você chuva de bênçãos. Estamos começando esse dia abençoado, o alimento diário. Eu tenho uma palavra que eu quero dividir com você que vai lhe trazer muitas bênçãos. E a oração também. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor César Bastelli. Estamos aqui na fé de Jesus Cristo, viu? Chegue e vamos tomar posse. Você tem que se preocupar com as suas escolhas. É importante. As escolhas de hoje constroem o futuro de amanhã. As escolhas mal feitas, as decisões mal tomadas, elas podem trazer para você um longo período de sofrimento, sabe? Mas longo que eu digo é longo de longo mesmo, de anos. E às vezes, dependendo da escolha que você faz, não tem mais jeito. É por isso que você tem que pensar nas escolhas, pensar nas decisões. Um exemplo que eu vou te dar é o Jacó. O Jacó escolheu mentir para o pai. Quando ele mentiu, ele perdeu o pai. Ele nunca mais viu o pai dele. Perdeu a mãe também. Ele também nunca mais viu a mãe dele. Puxa vida, só aí já a escolha foi ruim, né? Ah, mas o Jacó foi abençoado. Pois é, mas nunca mais viu a mãe. Nunca mais viu o pai. E não tem negócio de WhatsApp, né? Hoje tem Zap, tem internet, tem ligação, tem tudo. Naquela época não tinha nada, você não viu mais, acabou, já era. Pensa bem. Mas não parou por aí. A escolha dele, para ele poder começar a reconstruir a vida que ele perdeu de um dia para o outro, ele teve que caminhar 800 quilômetros. Você já fez uma viagem longa? Imagina só 800 quilômetros. Quanto que dá 800 quilômetros de ônibus? De ônibus, 800 quilômetros deve dar umas 12 horas. De carro, deve dar umas 8. De avião, 800 quilômetros, deve dar 1h30, mais ou menos. Ele foi a pé. Imagina quantos dias andando para poder reconstruir a vida dele por causa de uma escolha errada. Escolheu mentir. Por isso tem que pensar bem, porque na vida da gente a coisa é igual. Você escolheu errado, você vai ter que pagar por aquilo. Você decidiu errado, não tem negócio, não sabia, não entendi direito, vai ter a consequência. Tem que pensar antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha. Porque senão depois você sofre. E não parou por aí, porque ele chegou 800 quilômetros depois andando, chegou na casa do tio, o tio era um trambiqueiro. Pensa naquele camarada que só vivia só de coisa errada, só de enrolar os outros. E lá vai ele viver esse tipo. Aí se apaixonou, começou a gostar da filha, teve que trabalhar 7 anos de graça para poder casar. Tomou como diz o povo, tomou um bonde. Chegou na hora do casamento, era a irmã da moça. Foi reclamar, não tinha o que fazer. É isso aí, você vai querer, você não pode ir embora. Não, eu quero casar com a outra. Tá, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Olha. Teve que se sujeitar, ia fazer o quê? Mas é o que acontece quando a gente escolhe errado. Você escolheu errado, você vai ter que pagar o preço. Por isso que tem que pensar antes. Por isso que você tem que pensar antes de agir. Antes de decidir uma coisa. Antes de fazer uma escolha. Não vai por emoção. Não faça as coisas pela raiva.
Não haja por empolgação, porque depois vão custar anos da sua vida, dias de trabalho, dinheiro que você podia investir em outra coisa, humilhação que você não precisava passar, sapo que você vai ter que engolir, tudo isso. Pense. A melhor coisa é você sempre tomar suas decisões e fazer as suas escolhas recebendo de Deus a ajuda. Agora tem gente que é apressada, ela chega e diz, Senhor, me dá uma direção. Se Deus não falar nada nos próximos 10 segundos, ela vai lá e faz, mas também não adianta nada. Você tem que aguardar no Senhor, esperar, enquanto Deus não lhe der a direção, você não faz nada. Assim você recebe uma direção. E vai ser uma direção que você vai estar firmado sobre uma promessa, sobre uma palavra. Graças a Deus que hoje existe o pastor, né? Porque quando você está em dúvida, você chama o pastor. Se é um pastor de responsabilidade, ele não vai te dar uma orientação errada. Porque se ele te der, ele sabe que vai ter que dar conta daquilo ali. Tem que tomar cuidado também, que hoje tem muita gente que não tem nada a ver com pastor, mas se intitula pastor. Bispo, essas coisas aradas, tudo. Então, cuidado. Esse é o alerta para te dar. Pai querido, hoje vai ser um dia abençoado. Hoje o Senhor vai cuidar, hoje o Senhor vai proteger, o Senhor vai ministrar na vida dessa pessoa, hoje eu tenho certeza. Libera as vitórias, proteja essa pessoa do mal, guie os passos dela, que ela esteja diante de ti nesse dia e em tudo que ela for fazer, meu Pai. Para a tua glória, eu profetizo a tua bênção e eu creio, Jesus, que já está tudo no controle, o teu controle. E que essa pessoa viva o melhor para a tua glória. E você diga comigo, eu vou cuidar com as minhas decisões agora. E vou prestar bastante atenção nas minhas escolhas. Amém. Deus te abençoe, viu? Quero muito que você compartilhe essa oração o máximo de pessoas que você puder, tá? Deus te abençoe, fica na fé, fica com Deus e vai dar tudo certo. Você é um instrumento de Jesus, você não precisa ter medo das lutas, das batalhas, dos problemas. Você só precisa confiar, aguardar em Deus e deixar que o melhor Ele vai fazer, Ele vai cuidar e Ele vai ministrar na tua vida. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe você. Bom dia.